Olá pessoal, o Evangelho de Tomé é realmente um livro muito agradável de ler. Eu sugiro, existem várias versões do texto no mercado, uma delas, essa aqui é talvez a mais famosa, do Jean-Yves Leloup. Esse livro é muito bem traduzido, não tem nada que tire seus méritos. Ele é um livro comentado, Jean-Yves Leloup conhece, sabe o que está falando, apesar de eu não concordar 100% com ele. Por isso, eu fiz a minha tradução. Ela está aqui na série As Escrituras de Nag Hammadi, Uma Nova Leitura, volume 1. Aqui nós tratamos do Evangelho de Tomé e do Evangelho de Filipe. No volume 2, nós cuidamos do livro de Tomé, que não é o Evangelho, o livro secreto de João e a carta de Pedro a Filipe, que é muito, muito reveladora. Nós vamos falar dela lá na frente. E o volume 3, nós falamos aqui da tradição de Tiago e do Evangelho de Maria, também bombástico negócio. Os 3 volumes estão disponíveis na plataforma Wiclap, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, dá uma olhadinha, tá? Lembrando que a nossa abordagem não é gnóstica, é uma abordagem mitológica, e para entender o mito de Sofia, nós indicamos aqui o mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi, deste que vos fala, também aqui na plataforma Wiclap, e o original, de onde saiu o mito de Sofia, que é não a imagem de Deus. Esse aqui, os senhores encontram na Amazon e na estante virtual exclusivamente. Então vamos falar do Evangelho de Tomé mais um pouquinho aqui. Jesus é chamado de Jesus vivo, mas também se diz que Deus é um ser vivo, e os seguidores de Jesus também são chamados de seres vivos. Referir-se a Jesus como o vivente não é, portanto, uma referência específica à ressurreição. Pelo contrário, esta frase se refere a tudo que faz parte do reino da vida. E se Jesus é um vivente no Evangelho de Tomé, ele vive através das suas palavras e ditos. O Evangelho de Tomé, ele não é dependente dos evangelhos do Novo Testamento, isso já é claro, muito pelo contrário, ele é independente o bastante para ser considerado como uma fonte primária dos ditos de Jesus. Nos evangelhos do Novo Testamento, Jesus proclama o reino, ele fala do reino do Pai, né? Mas neste evangelho, é interessante, o reino é tanto interior como exterior. A tradição dos evangelhos dá a ideia que Deus está lá fora esperando você desencarnar para ser recebido à direita do Deus Pai, né? Aqui no Evangelho de Tomé, o reino está dentro de você e também lá fora. Ou seja, aquela ideia da imanência, né? Deus está em tudo. Levante uma pedra e lá vocês me encontrarão. Essa passagem tradicional e famosíssima, levante uma pedra e me encontrarás, levante um pedaço de pau no chão lá e vai encontrar Deus lá. Isso aí é do Evangelho de Tomé. Aliás, o Evangelho de Tomé é conhecido pelas suas parábolas e suas histórias. Algumas dessas parábolas soam bastante familiares e outras são bastante novas e surpreendentes, como essa aqui, ó, dá uma olhada. Jesus diz: o reino do Pai é semelhante a uma mulher que levava uma jarra cheia de farinha. Enquanto caminhava pela estrada, ainda longe de casa, a alça da jarra quebrou e a farinha se esvaiu atrás dela. Ela não percebeu, não notou nenhum problema. Quando chegou a casa, pousou a jarra e encontrou-a vazia. Jesus diz: o reino do Pai é como um certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua casa, desembainhou a espada e cravou-a na parede para ver se a sua mão podia atravessá-la. Depois, matou o poderoso. A máxima de Delfos aparece aqui no Evangelho de Tomé também, conheça-te a ti mesmo, como já foi comentado no vídeo anterior. E é bom a gente lembrar, é bom a gente ter em mente que nem tudo dito por Jesus é original, nem tudo que ele diz é exclusivo da cultura judaica. A tradição sapiencial, ela começa lá na Suméria, ela está no Egito, ela está na Pérsia, ela está em todo lugar, não é uma coisa exclusiva da Judéia. Então, falando das parábolas, tem uma aqui que é o Logion 64, onde Jesus anuncia que as crianças entrarão no reino. No entanto, os homens de negócios e os mercadores não entrarão nos lugares do meu Pai. Jesus também fala da androginia, que é um tema comum
e forte e complexo no Evangelho de Filipe. Ele diz que quando fizerdes do macho e da fêmea um só, de modo que o macho não seja mais macho e nem a fêmea seja fêmea, então entrareis no reino. Esse é o Logion 22. Parece uma série da Netflix, né? Sobre o documento, o tradutor Marvin Meyer diz o seguinte: O Evangelho de Tomé sobrevive como o segundo tratado no Códice 2 da Biblioteca de Nag Hammadi, onde está preservado em tradução copta. 3 fragmentos de cópias gregas do Evangelho de Tomé também sobrevivem, assim como testemunhos na literatura cristã primitiva, especialmente Hipólito de Roma, refutação de todas as heresias. As variações entre os vários textos tornam claro que o Evangelho de Tomé passou por várias cópias e que alterações poderiam ter ocorrido de uma cópia para outra. Bom, o texto copta do Evangelho de Tomé está preservado lá no Museu do Egito, Museu Copta, no Cairo, e os papiri Oxiuncus 1, 654 e 655 estão guardados respectivamente na Biblioteca Bodleian, em Oxford, na Biblioteca Britânica, em Londres, e na Biblioteca Hutton, na Universidade de Harvard. O mais provável é que o Evangelho de Filipe tenha sido composto em grego, provavelmente na Síria, dizem os especialistas, talvez em Edessa, onde Tomé era reverenciado e os seus ossos são venerados. A data provável de composição é entre o século I e II, por volta do ano 140 depois de Cristo no máximo, os especialistas dizem. E a versão da Biblioteca de Nag Hammadi foi traduzida do grego em meados do século IV, lá para o ano 350, 360 depois de Cristo. É muito provável que o Evangelho de Tomé tenha sido composto mais ou menos na época antes ou depois da composição dos Evangelhos do Novo Testamento. O Evangelho de Tomé ilustra também preocupações frequentemente consideradas como sendo as que se manifestam sobretudo no primeiro século. Desacordos sobre o apostolado, incerteza sobre o papel de Tiago o Justo, interesse em ditos de Jesus e coleções de ditos, e coisas semelhantes. Os ditos do Evangelho de Tomé também parecem ser transmitidos de uma forma anterior à que temos nos evangelhos canônicos. Tal pode ser notado, por exemplo, nas parábolas, em que Tomé preserva as parábolas de Jesus simplesmente como histórias, mas os evangelhos do Novo Testamento podem acrescentar interpretações alegóricas às parábolas, num esforço para as explicar e aplicar a novas situações. O Evangelho de Tomé, ele pode ser considerado algo como um cristianismo de Tomé. Da mesma forma que as cartas de Paulo constituem um cristianismo que eu chamo de cristianismo paulino. Ele não tem a ver assim diretamente com os evangelhos, apesar, né, das conexões óbvias, mas Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Então, tudo que Paulo diz de Jesus ou vem das deduções dele, ou vem do que ele ouviu falar, né? Ou vem da experiência que ele alega ter tido de ter visto Jesus e Jesus ter falado com ele. Isso é uma coisa que fica no campo da fé, né? Nós acreditamos que ele disse isso. A tradição literária de Tomé começa com o Evangelho de Tomé, que são aqueles 114 ditos atribuídos a Jesus. São ditos sapienciais, né? E esse evangelho está ligado com o livro de Tomé. O livro de Tomé você encontra aqui na biblioteca de Nag Hammadi, em copta também. E na sequência do livro de Tomé nós temos os Atos de Tomé. Os Atos de Tomé não fazem parte da biblioteca de Nag Hammadi, eles fazem parte de uma outra coleção de livros. Eu achei no sebo um livro aqui sobre os Atos de Tomé. Eu ainda não li. Esse livro, aliás, nunca foi lido, porque as páginas ainda estão fechadas. E o comecinho do livro ele fala sobre esse texto, mas a tradução mesmo, a gente tem que contar com a tradução da Paulus. Tá? A tradição literária de Tomé começa então com o Evangelho de Tomé, que são os ditos.
O livro de Tomé, ele tem outro tipo de narrativa, que é mais linear. Os Atos de Tomé não pertencem à biblioteca de Nag Hammadi, e eles se tratam de uma descrição dos atos que ocorreram durante a missão de Tomé na Índia. É interessante esse texto. Existe um outro texto na tradição de Tomé, na tradição literária de Tomé, que se chama The Dialogue of the Savior. Ele está aqui nos cadernos de Nag Hammadi. E nesse texto nós lemos ditos e temas do Evangelho de Tomé, onde Judas, talvez o Dídimos, o Judas Tomé, talvez o Dídimos, é um dos principais interlocutores. Comparado com os evangelhos do Novo Testamento, o Evangelho de Tomé tem uma ênfase menos apocalíptica e mais mística. O Jesus vivo aqui em Tomé, inclusive, critica aqueles discípulos, aquelas pessoas que perguntam para ele sobre o fim dos tempos. No Logion 18, assim como em Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos perguntam: diga-nos como será o nosso fim. E Jesus dá aquela puxada de orelha nos rapazes. Descobristes então o princípio para procurardes o fim? Pois onde está o princípio, estará o fim. Bem-aventurado aquele que tomar o seu lugar no princípio. Esse conhecerá o fim e não experimentará a morte. Você já sabe tudo para querer saber o fim da história? Essa é a puxada de orelha. Foca na vida, não foca na morte. A composição do texto, ela aparece no estilo sapiencial e raramente apresenta algum contexto narrativo. Em alguns momentos aparecem aquelas famosas perguntas e respostas, né? Como, por exemplo, no dito 6, os caras perguntam: queres que jejuemos? Como devemos rezar? Devemos dar esmolas? Que regime alimentar devemos seguir? No dito 12, eles perguntam: quem será o nosso líder? E ele fala: Tiago é o líder quando eu morrer. No dito 18, eles perguntam: como será o nosso fim? Que acabamos de falar. No dito 21, Maria Madalena pergunta: a quem se assemelham os teus discípulos? No dito 43, eles perguntam: quem és tu para nos dizer estas coisas? No dito 61, Salomé pergunta: quem és tu, homem, para teres subido ao meu leito e comido à minha mesa? E no dito 113, eles perguntam: quando virá o reino? E Jesus dá aquela, né? Vocês estão querendo saber coisas lá no fim, mas vocês não entenderam ainda o começo. É bem interessante essas relações de pergunta e resposta. Mas normalmente são ditos, são frases curtas. A maioria dos ditos é simples e direto. Jesus diz e aí vem a sabedoria, não tem muita enrolação. As perguntas são interessantíssimas. Jesus normalmente não responde aquilo que eles querem ouvir, ou que a gente espera, né, de uma resposta simples. Por sua vez, nos ditos 13, 50, 60 e 61, são um pouco mais elaborados e fogem à regra. É no dito 13 que a gente fica sabendo sobre os 3 segredos, as 3 coisas que Jesus disse a Tomé, e que se ele revelasse uma delas, ele seria apedrejado pelos outros discípulos. Ouve só. Jesus disse aos seus discípulos: comparem-me com alguém e digam-me com quem me pareço. Simão Pedro disse-lhe: és semelhante a um anjo justo. Mateus disse-lhe: és semelhante a um sábio filósofo. Tomé disse-lhe: mestre, a minha boca é incapaz de dizer a quem és semelhante. Jesus disse: eu não sou teu mestre. Por que tu bebeste, tu ficaste embriagado da fonte borbulhante que eu distribuí? Então, Jesus chamou, retirou-se e disse-lhe 3 coisas. Quando Tomé voltou para junto dos seus companheiros, estes perguntaram-lhe: que te disse Jesus? Tomé respondeu-lhes: se eu vos disser uma das coisas que ele me disse, pegareis em pedras e atirá-las contra mim, das pedras sairá um fogo que vos queimará. Nossa tradução aqui diz que Jesus disse 3 coisas a Tomé, mas é possível também traduzir como 3 segredos ou 3 palavras. O Evangelho de Tomé é gostoso de ler porque ele nos é familiar. Você encontra muitos paralelos lá com os evangelhos canônicos, né? Em alguns momentos a gente lê sobre temas apocalípticos que aparecem nos evangelhos. Veja só. Lancei fogo sobre o mundo, e eis que o estou vigiando até que arda. Eu vim para trazer fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse em chamas. Este céu passará, e o que está acima dele também passará. Os mortos já não vivem, e os vivos não morrerão. O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Talvez os homens pensem que é a paz que eu vim lançar sobre o mundo. Não sabem que é a discórdia que eu vim lançar sobre a terra, fogo, espada e guerra. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Alguns desses ditos se assemelham tanto com o Novo quanto com o Velho Testamento, que é o caso do Logion 17, que é relacionado com a primeira carta aos Coríntios. Dar-vos-ei o que nenhum olho viu, e o que nenhum ouvido ouviu, e o que nenhuma mão tocou, e o que nunca passou pela mente humana. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários. Nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Há alguns ditos em forma de parábolas relacionados com o Novo Testamento, por exemplo, quando os discípulos perguntam a Jesus como é o reino dos céus, e Jesus responde: É como um grão de mostarda. É a menor de todas as sementes, mas quando cai em terra arada, produz uma grande planta e se torna um abrigo para as aves do céu. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas. E tem aquela pergunta de Maria Madalena no Logião 21, que nós mencionamos agora há pouco, e Jesus responde conforme Mateus e Lucas. São como crianças que se alojaram num campo que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão: devolvam-nos o nosso campo. Eles se despem na frente deles para lhes devolverem o campo e para o restituírem. Por isso digo que, se o dono de uma casa souber que vem aí um ladrão, ele começará a vigiar antes que ele chegue e não o deixará cavar na sua casa ou no seu terreno para levar os seus bens. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Helmut Koester, que é um famoso estudioso dos manuscritos e é referência aqui para os nossos estudos, ele aponta o Logion 8 como uma das parábolas do Evangelho de Tomé que exprimem a descoberta do próprio destino e a compara com Mateus. Olha só, essa eu vou ler para vocês. O homem é como um sábio pescador que lançou a rede ao mar e a tirou do mar cheia de peixes pequenos. Entre eles, o sábio pescador encontrou um belo peixe grande. Atirou todos os peixes pequenos de volta ao mar e escolheu o peixe grande sem dificuldades. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse é o Logion 8. Em Mateus 13, 47 e 48, nós lemos o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os bons peixes em cestos, mas jogam fora os ruins. Os ditos 25, 26, 31, 45 e 47, é bom que os senhores anotem isso, viu? Porque depois os senhores podem olhar lá, dar uma olhadinha no texto. Esses ditos são muito parecidos com passagens dos 4 evangelhos canônicos. Por exemplo, o Logion 25 recomenda que você ame o seu irmão e que o proteja como a pupila do seu olho. A mesma recomendação aparece no Novo Testamento, quando Jesus amplia a lei de Moisés com os 2 famosos mandamentos: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Em Levítico, lemos uma mensagem semelhante, mas essa mensagem vem do Deus dos Hebreus. Neste caso, a ordem, porque Deus nunca recomenda, Deus não ensina, Deus manda. A ordem se restringia aos judeus como conduta ética apenas entre eles. Veja só: não te vingarás
e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Isso nos remete diretamente ao mito de Sofia, quando Yaldabaoth declara para todo o universo que ele consegue enxergar, né, porque é cego, que ele é o único Deus e que só há um Deus e que só ele deve ser adorado e que nenhum outro Deus deverá ser adorado e blá blá blá. Assim como Yahvé fala em Isaías. Em Mateus e Lucas, temos a famosa passagem sobre o cisco no olho. Quem não conhece essa, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. A mesma mensagem é lida no Logion 26. Tu vês o cisco no olho do teu irmão, mas não vês a trave na frente do teu próprio olho. Quando tirares a trave do teu próprio olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O Logion 31 ensina que um profeta não é bem-vindo na sua própria cidade, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Os 4 evangelhos canônicos trazem a mesma sabedoria. Não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. No Logion 45, lemos a velha mensagem do pelos frutos conhecereis, né? Não se colhem uvas dos espinheiros, nem se apanham figos dos abrolhos, porque estes não dão fruto. O homem de bem tira do celeiro coisas boas, o mal tira o mal do depósito corrupto do coração e diz coisas más. Pois, da abundância do coração, essa pessoa tira coisas más. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? O Logion 47 recomenda que um servo não sirva a 2 senhores. Do contrário, honrará um e tratará o outro com desprezo, conforme Mateus 6:24 e Lucas 16:13. O mesmo dito ainda ensina que ninguém bebe vinho velho e logo deseja beber vinho novo. Não se deita vinho novo em odres velhos, senão eles se rompem. E não se deita vinho velho em odre novo, senão ele se estraga. Ecoando Mateus 9:17, Marcos 2:22 e Lucas 8:37 a 39. Uma última palavra sobre a composição do Evangelho de Tomé é que, tirando os ditos 1, 2, os ditos 49 e 61 lá do miolo, e os ditos finais 113 e 114, não existe nenhuma lógica temática intencional. Como disseram os especialistas, cada logion individual requer o foco e a meditação do leitor, independente dos outros. Por isso que é tão legal o Evangelho de Tomé. Você não precisa entender todo um contexto. Você pega um dito e você medita sobre o que aquele dito está te ensinando. É simples. Por hoje é só, pessoal. No próximo encontro nós vamos falar aí dos traços gnósticos no Evangelho de Tomé, sempre lembrando que o nosso foco não é o gnosticismo, mas sim o mito de Sofia. Vejo vocês lá. Um grande abraço.